Boa noite para os alunos que estão aqui presentes na nossa live e também para você um bom dia se você está participando na Escola Bíblica Online às 9 horas da manhã, ou olá para você que está em qualquer momento participando desta live. Eu estou muito feliz porque estamos trabalhando sobre a carta do livro do Evangelho de João. É uma carta que João escreve, não só 1 João, 2 João, 3 João, mas João escreve também o Evangelho. E quando ele escreve, é conhecido teologicamente como o Evangelho do Amor. Ele demonstra todo o amor de Deus por nós e todo o cuidado e todo o amparo que o Senhor está a trazer na nossa vida. Hoje, na lição de número 7, nós vamos estar trabalhando sobre Jesus, o bom pastor. Este título, várias pessoas têm colocado em si mesmo: eu sou um bom pastor. Mas a palavra de Deus coloca que bom é somente Deus. E desta maneira, então, precisamos entender que Jesus realmente é o bom pastor. E nós vamos, então, compreender no final desta lição, vamos compreender que somos ovelhas, é uma figura de linguagem, e somos cuidados pelo melhor pastor que existe, que é Jesus. Também vamos entender a necessidade de termos pastores vocacionados que cuidem das ovelhas. Vamos aqui entender uma coisa logo no início. Isso eu vou voltar esse assunto lá à frente, mas vamos começar aqui fazendo esta colocação. Muitas vezes a gente pensa que o pastor, por ele ser um vocacionado, ele tem algumas responsabilidades. E esta responsabilidade, geralmente, o membro da igreja, a ovelha do Supremo Pastor, não entende o seu papel. É só você imaginar o seguinte: se pastor gerasse ovelha, seria o quê? Eu pensei que o pastor Cristiano ia abrir o microfone e falar, ele sumiu. O que vocês pensam sobre isso? Iria gerar pastores? Seria gerar ovelhas? O que ele iria gerar? Tem que abrir o microfone. Abra o microfone e fale. Olha, pastor Solovio, o senhor fez uma pergunta tão simples, né? Que todo mundo fica pensando, mas isso é simples, o pastor sempre tem que gerar ovelhas. E não é uma resposta, não é uma pergunta óbvia, né? Temos que pensar que realmente, se o pastor, vamos pensar fisicamente, o pastor de ovelhas na vida física, o profissional que cuida de ovelhas, né, que pastoreia ovelhas, ele só pode cuidar, só pode velar, alimentar, mas ele não tem como gerar uma ovelha, né? Fisicamente, um rebanho de ovelhas, as fêmeas geram outras ovelhas unidas aos machos. Coisa simples assim. Então, realmente, a situação de pastor, no sentido humano, realmente, pastor não gera ovelha. É a ovelha que gera outra ovelha. Então, nós, as ovelhas do pastor Cristiano, é que temos que gerar novas ovelhas.
Muito bem, vamos então pensar sobre isto. Porque geralmente as pessoas fazem um convite a alguém para vir à igreja e logo depois diz: "Olha, pastor, agora meu amigo já veio à igreja, o senhor cuida dele, faz as coisas acontecer". Eu queria fazer uma pergunta. A Beth tem, se não me engano, 5 filhos? 4. 4 filhos. Muito bem, Beth. Quantos filhos você deu para o pastor Cristiano ficar cuidando deles desde o nascimento? Nenhum. Nenhum? Como assim? Ah, tá. Foi o Alisson. O Alisson não foi desde o nascimento, né? Não, eu que cuidei deles, pastor. Ah, você que cuidou O dos seus pastor. filhos. Você não delegou para ninguém. A Não, mãe que gera é a mãe que cuida. verdade. Então, quem gera ovelhas, já descobrimos que somos nós como ovelhas, entendeu? E então, se somos nós como ovelhas, também nós cuidamos da nossa ovelha, que nós geramos. Mas, espiritualmente, as coisas não têm ocorrido desta maneira. E aí, o trabalho pastoral deixa de ser aquele trabalho que ele sai da sua casa para vir preparar mensagens, vir para se preparar espiritualmente, e ele tem uma sobrecarga de atendimentos que muitas vezes o estudo, a mensagem, acaba sendo postergado quase para a última hora. E algumas vezes o pastor chega e diz: "Misericórdia, Senhor, o senhor sabe o que foi meus dias e eu não tive. Agora o senhor realiza a tua obra". E é isso que eu gostaria que você trabalhasse. Se nós realmente gerássemos ovelhas e cuidássemos dessas ovelhas, a alegria seria nossa. O pastor Cristiano está começando a desenvolver um fator na vida da igreja, que é aquele que foi o discipulador de quem está sendo batizado, participa junto com ele do batismo. Porque ele foi quem trabalhou para que esta ovelha crescesse e chegasse à maturidade de poder ser batizada. Então é muito importante você ter isto em mente. Se nós fizermos desta maneira, a igreja cresce sabendo da sua responsabilidade, sabendo do seu propósito. Mas nós não estamos aqui só para falar dos pastores vocacionados, mas estou aproveitando este gancho para que realmente possamos ter em mente de que Jesus está nos ensinando que é dessa forma. Por isso, logo no início, quando se inicia a igreja, é deixado muito claro qual seria o ministério pastoral, que seria cuidar espiritualmente do rebanho, e das necessidades seriam o corpo diaconal, os diáconos que foram constituídos. E isso é muito importante. Quando a igreja tem diáconos que sabem da sua finalidade, do seu propósito, eles auxiliam muito no ministério pastoral. Mas, como objetivo específico, nesta lição, vamos reconhecer realmente Jesus como o bom pastor. Por que eu estou falando Jesus como o bom pastor? Jesus não precisa fazer nada mais nas nossas vidas para ser chamado de bom. Ele já deu a sua vida por nós. Ele já demonstrou o seu amor, ele já deu prova de que nos ama e que ele estará cuidando. Então não faz sentido que na hora dos momentos de impacto, de problemas sobre nossas vidas, sobrecargas, desarranjos emocionais, ah, depressões que vêm sobre nós, nós nos voltamos para Deus e dizemos: por que o Senhor me deixou nessa situação? Na verdade, muitas vezes não foi Deus. Muitas vezes nós fomos somando N coisas
até a chegar a esse tipo de problema que nós estamos vivendo. Mas a hora que a gente busca socorro, o socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e ele fez a terra. E não só ele fez isto, mas ele te fez. E ele olha para você como a menina dos seus olhos. Então é muito importante você entender isso. E o outro objetivo específico é estar atento às armadilhas do inimigo. Muitos têm se apresentado como pastores. Muitos têm arrebanhado pessoas atrás de si, porque as pessoas estão buscando coisas que agradam os seus ouvidos. Elas não querem ser confrontadas, elas não querem ser orientadas a uma nova maneira de viver, mas querem simplesmente que exista pessoas que estejam apoiando tudo que elas fazem, mesmo que a palavra de Deus contrarie isso que elas estão fazendo. Então é muito importante nós estarmos entendendo isto, e quando nós nos aproximamos e começamos a seguir estas pessoas, nós nos afastamos do pastoreio de Jesus. Certa vez eu assisti um filme chamado Jim Jones, o Pastor do Diabo. O primeiro capítulo dessa série, eu posso afirmar que eu pregaria a mensagem que ele pregou, porque o conceito teológico estava correto. Mas depois as suas práticas mudaram o seu conceito teológico a ponto de levar mais de 1.000 pessoas ao suicídio. Por isso que ele ficou conhecido como o pastor do diabo. Então nós temos que ter em mente de uma maneira bem clara que se nós estamos seguindo homens, nós estamos nos afastando de Jesus. Se o nosso pastor, e olha que o meu pastor é o meu pastor, meu filho, pastor Cristiano, se eu estiver seguindo a ele por ser só meu filho, eu estou completamente errado. Mas se eu estiver ouvindo suas mensagens, e as suas mensagens forem de conteúdos bíblicos que me levam a uma maturidade espiritual, que me levam ao crescimento, eu tenho que seguir a orientação espiritual que vem da parte dele. Por isso que no Novo Testamento há um grupo de pessoas que são chamados bereanos, de Bereia, que enquanto a mensagem estava sendo pregada, eles iam conferindo se realmente estava na palavra de Deus. Então eu espero que você esteja atento a tudo que está ouvindo. Primeiro, cuidado. Não existe self-serve teológico. Existe alimento sólido. Se você está pegando isso daquela igreja, isso daquela outra igreja, isso daquele pastor, isso daquele reverendo, isso daquele padre, isso daquele coisa, você está fazendo uma salada na sua cabeça, e esta salada lhe gera uma enorme confusão, a ponto de você não saber como crer e em que crer. Então, preste muita atenção. Se você tem um orientador espiritual, e se este orientador espiritual está firme em cima da palavra de Deus, siga ele. O auxilie no seu ministério, e você poderá abençoar muitas outras igrejas. Nem estou falando para você vir para a nossa igreja. Se todo mundo que estiver participando da nossa live e em qualquer momento decidir eu vou para a igreja e todo mundo vier, nem lugar temos. Ao invés de fazer a reforma da fachada, vamos ter que comprar o terreno do vizinho e fazer um grande templo. Mas também vai lotar. Então, o que eu quero que você entenda, se Deus lhe mandar vir para a nossa igreja, será muito bem-vindo.
Mas o que eu quero é que você abençoe o ministério onde você está, servindo a Deus com alegria e com dedicação. Por isso, vamos então entrar na primeira situação, e eu quero que você entenda algo muito importante. Presta muita atenção. O tópico vai dizer Jesus, pastor das ovelhas. Mas eu vou estar colocando o ladrão. Este ladrão pode ser o seu melhor amigo, pode ser um pastor, pode ser qualquer outra pessoa. E Jesus. Então, você vai estar o tempo todo tendo essa comparação para que você nunca diga: ninguém me mostrou a diferença. Ninguém me orientou o que fazer. O próprio Jesus nos orienta para que nós não sigamos o caminho errado. Então, o texto áureo vai dizer para nós em João 10, verso 14: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, o relacionamento com Jesus é um relacionamento pessoal e intransferível. Você está vendo esse copo? Esse é o que eu vou usar, que é parecido com o do pastor Cristiano, né? Aí, viu? Parecido com o dele. Mas o dele não é esse, e esse não é o dele. Esse é o meu e aquele lá é o dele. Eu queria te dizer o seguinte: eu estou pegando. Quando eu pego esse copo, é uma ação concreta. Se eu estiver falando, as árvores estão balançando e o vento pode estar soprando, você vai dizer: eu não vejo o vento. Quando eu ensaco o ar do vento, ele deixa de ser vento. Ele passa a ser ar. Porque vento é uma corrente que passa. E aí, isso é chamado de uma figura abstrata. Eu percebo que ele está em movimento, mas não o vejo. Para você, Jesus é concreto ou é abstrato no seu relacionamento? Ok, isso não é pergunta retórica, é pergunta. Abra o seu microfone e fale. Jesus, para mim, é concreto, porque eu oro, eu falo com ele, eu ouço os recados que ele tem para mim quando leio a Bíblia. Então, ele é muito concreto, completamente participativo na minha vida. Vamos continuar usando este copo. Esse copo, eu acho que eu devo ter ele há 1 ano e pouco. É mais ou menos isso, Emilce? 2 anos. Há 2 anos eu tenho esse copo. Ele mantém o que eu colocar aqui dentro na temperatura que eu colocar. Se eu colocar frio, ele mantém frio. Se eu colocar quente, ele mantém quente. Mas ele tem 2 anos. Eu gosto de beber nele. Seja lá o que estiver bebendo, até água. Eu gosto. E Jesus na minha vida tem 55 anos. O meu relacionamento com Jesus é muito mais maduro e muito mais concreto do que o meu relacionamento de beber água nesse copo. Mas o senhor vê o Senhor? Sim, vejo. Ele falando diretamente comigo. O senhor toca em Jesus? Não, nunca toquei. Mas eu não tenho nenhuma dúvida da direção, da orientação, do que ele está me mostrando e como eu devo agir. Então, isso é muito importante porque eu converso com ele e ele conversa comigo. Conversa como? Como nós estamos agora falando. Eu fiz uma pergunta, você me respondeu. É dessa maneira.
Deus fala conosco e fala o tempo todo. Eu fico triste que quando eu pergunto para uma pessoa, quando foi a última vez que você gerou uma ovelha? Pastor, é verdade. Sabe naquela campanha de 1964, Cristo a Única Esperança? Lá eu evangelizei uma pessoa que ele está na igreja até hoje. Ok, e de 64 para cá? Nenhuma outra? Foi filho único? Filha única? O que o Senhor espera é que nós estejamos entendendo isto. Então, o Senhor vai apresentar duas situações para ficar bem claro nas nossas vidas. A primeira situação, Jesus começa a dizer agora no versículo do capítulo 10 de João, esse é o texto básico, capítulo 10, nós vamos olhar grande parte dos versículos. Jesus vai dizer no versículo 1, eu lhes asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta é ladrão. Só porque ele entrou por outro lugar, só porque ele entrou por outro lugar, você identifica que ele está com uma intenção errada. Então, tome cuidado sobre como as pessoas se aproximam de você. Certa vez, uma pessoa disse, pastor, eu estou inclinado a ir na igreja da minha amiga. E eu disse, por quê? Porque lá acontecem as coisas, não aqui. E aí eu fiz uma pergunta para ela. O que não acontece aqui que acontece lá? Ah, pastor, lá tem manifestação o tempo todo. Manifestação do quê? De expulsar o diabo. Aqui não tem. Eu falei, aleluia. E ela perguntou, o senhor disse aleluia porque não tem manifestação do diabo? Sim, eu não quero que o diabo esteja se manifestando na casa de Deus. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Lá eles expulsam o diabo, certo? E o que acontece depois? A pessoa fica liberta. Aí eu abri o texto e diz, se esta casa não for ocupada por Jesus, o diabo dá uma volta e volta à vida daquela pessoa. E aí a situação dela é 7 vezes pior. Aqui, quantas pessoas você já viu aceitando a Jesus Cristo e sendo libertas completamente do maligno? Muitas. Então, onde está acontecendo a manifestação de Deus? É verdade, eu estava sendo enganada. Uma coisa é o espetáculo e outra coisa é a ação de Deus. Deus não manda em nenhum momento tocar trompetes, entendeu? Ele simplesmente faz a sua obra. E é isso que ele está dizendo. E aí ele diz, mas nunca seguirão a um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz do estranho. Se ele não é Jesus, você não deve seguir. Aconteceu uma experiência, também não foi no meu ministério, foi no ministério de um colega meu, muito amigo, e ele disse, pastor Salovio, estou com um problema. Eu falei, qual o problema? É que a minha ovelha, que eu amo muito, ela está tendo alguns encontros com Jesus e é muito estranho. E eu falei assim, ok, como que é esse encontro com Jesus? Toda tarde, perto das 5 horas, ela recebe Jesus na casa dela para tomar chá. E lá eles conversam. E ela ouve todos os ensinamentos de Jesus, mas estes ensinamentos não estão batendo com a palavra de Deus.
E eu disse: qual é a sua dúvida? Eu não quero magoar a ela. E o que é que eu devo fazer? Simples. Você vai pedir que ela fale uma palavra no próximo dia, às 5 horas. E ele disse: qual é essa palavra? Afasta-te de mim, Satanás, em nome de Jesus. Quando ela falou essa palavra, então aquela imagem que aparecia para ela todas as tardes, ela simplesmente desapareceu e nunca mais veio. A palavra de Deus diz que os ensinamentos do Senhor estão contidos na sua palavra. Por isso que você pode pôr à prova a Bíblia. É a palavra de Deus. E Deus não deixa cair por terra. Agora, Jesus vai dizer: quem não é o ladrão? Quem é o pastor, o bom pastor, está no versículo 2, é aquele que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. O pastoreio abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz e ela chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora, todas as suas ovelhas vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a voz. O relacionamento de Deus para conosco é: Deus nunca assovia e nunca faz psiu. Toda vez que Deus quer falar comigo, ele diz: Salovi. E aí, então, a minha palavra é: fala que teu servo ouve. E Deus fala. E Deus fala mudando muitas coisas dos seus lugares, me levando a tomar decisões para que eu possa estar dentro da vontade de Deus. Mas isto não é só o Salovi. Isto é para todos os filhos de Deus. Então é muito importante que você entenda isso, mas ele continua a dizer agora no versículo 6 e 7. Leia, por favor. João 10, versículos 6 e 7. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Jesus agora esclarece dizendo: você tem que passar por mim se quer viver a vontade de Deus. Você tem que seguir a minha orientação se você quer viver a palavra de Deus. No versículo 9, ele ainda vai dizer: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará uma pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, ele coloca de uma maneira bem clara a diferença entre o ladrão, o assaltante, e o bom pastor. Mas ainda ele continua no versículo 15 até o versículo 17. Leia, por favor. Eu não estou falando do capítulo, porque o capítulo é só o capítulo 10, tá bom, gente? Ok. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco.
é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Certa vez eu estava tendo uma reunião na cidade, e então foram representantes de todas as igrejas. E um pastor disse: eu quero trazer uma proposta para todos nós. Por que que a gente não se une falando uma única linguagem para mostrar o nosso poder e a nossa força? Eu disse: eu não tenho nenhum problema da gente se unir para alguns propósitos. Precisamos fazer uma campanha para ajudar o nosso prefeito a, a cuidar deste inverno. Estamos juntos. Precisamos socorrer um bairro que sofreu uma catástrofe. Estamos juntos. Precisamos atender uma carência da cidade. Estamos juntos. Mas, queridos, o papel de unir todas as igrejas, isso pertence a Jesus. Porque naquela hora não vai haver pastor Salovi, pastor Renato, pastor, e fui citando o nome de alguns pastores que eu conhecia. Lá vai haver só Jesus Cristo. Todos nós voltamos à situação de ovelhas. E aí, todos nós, como ovelhas, vamos obedecer o seu comando. Ele disse: então o senhor quer que a gente seja fraco? Eu acabei de dizer que nós podemos muito mais se estivermos juntos. Mas a gente não vai estar junto para mostrar o nosso poder. O poder nem é nosso. O poder é de Deus. E Deus é que derrama o seu poder sobre minha vida e sobre sua vida. Você não tem o poder se Deus não te conceder. Ou esse poder não é de Deus. É lógico que é de Deus. Se é de Deus, então o poder não é seu. E aí outros pastores levantaram e se uniram à minha posição, e nós, no conselho, então, definimos quais os assuntos que nós iríamos tratar como igrejas evangélicas. Isso é muito importante nós entendermos. Nós não temos que ficar brigando com absolutamente nada aqui desta terra, porque nós somos estrangeiros. Nós estamos aqui como peregrinos, estamos de passagem. Por mais que você viva, é passagem. Eu estou com 65 anos. Eu estou de passagem. Não sei se eu vou viver 98 anos quanto meu pai, mas simplesmente estou hoje e agora e sirvo ao meu Senhor hoje e agora. Mas o Senhor volta a dizer agora sobre o ladrão. E ele vai dizer o seguinte: todos, do versículo 8, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Para e entenda isso que o Senhor está dizendo. Porque o que o ladrão tem na sua mente? E aí no versículo 10 ele vai dizer: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E ainda ele coloca no versículo 12: o assalariado não é pastor, a quem as ovelhas... O assalariado não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. O que eu quero que você entenda é que o que Jesus nos ensina é que a nossa vida
como agora vocacionado, ela não é importante, a não ser como pessoas que foram chamadas para fazer a sua obra. Nessa pandemia, muitos pastores morreram. Sabe por quê? Porque os pastores estavam no campo de batalha. Alguém avisava que estava com Covid, o pastor estava lá para conduzir, acalmar a família, abençoar a família e tudo mais. E muitos acabaram sendo contaminados. O meu primo foi contaminado e faleceu. Outros colegas de ministério também faleceram. Suas famílias sofrem, como o Brasil todo sofreu e como o mundo todo sofreu. Nunca foi uma gripezinha, foi uma devastação mundial que esse vírus trouxe para todos os países do mundo. Não importavam se eram ricos, se eram pobres, se eram intelectuais, se eram analfabetos, se eram jovens, se eram moços, se eram velhos, se eram crianças, todos foram acometidos por esta doença e acabaram falecendo. Essa doença ainda não foi embora. Ela continua. Se não me engano, nós vamos para a 7ª dose da Covid. E eu vou tomar. Agora está liberado só para o meu pai. Assim que chegar na minha faixa etária, eu vou lá e vou tomar. Por quê? Eu não quero estar com o meu corpo debilitado para não vencer quando vier o ataque desta enfermidade. Hoje, você pode até encontrar pessoas, olha, eu nunca tomei e nada aconteceu. Eu sempre digo, ainda. Se lá da China chegou aqui no Brasil, ele vai bater na sua porta, pode ter certeza. Não existe essa situação de que eu sou completamente à prova de Covid. Não brinca com isso não, que a hora que ela vier poderá ser algo tão triste que você vai dizer agora não adianta mais. Sabe por que ele foge, o assalariado? Porque ele não se importa com as ovelhas. Como é que o seu pastor te trata? Certa vez, falando aos pastores, eu perguntei qual é o cheiro que o pastor usa? Qual é o perfume que o pastor usa? E aí os pastores falaram vários perfumes, várias marcas de perfume que eles usavam. E eu perguntei, e qual é o cheiro do seu rebanho? Por que você nunca tem o cheiro do seu rebanho? Não sou contra você usar perfumes. Mas você é aquele que está logo na casa das suas ovelhas quando elas precisam? Você é aquele que está orando por suas ovelhas quando colocam diante de você obstáculos e problemas que elas estão vivendo? Ou você tem delegado essas funções para outras pessoas? Num determinado momento do meu ministério, eu tomei uma posição. Por quê? Certa vez, eu estava dizendo num discipulado que eu oro por minhas ovelhas. E eu oro geralmente, naquela ocasião, às 4 da manhã. E aí uma das ovelhas postou algo por volta das 3h20. E aí às 4 eu abri o celular e comecei a orar pelos pedidos e vi o pedido dela. E orei
e respondi 4:10, querida irmã, o seu pedido já foi colocado diante do altar de Deus. Aí no sábado seguinte, ela disse, é verdade, é verdade. E todo mundo, que é verdade? É verdade, o nosso pastor ora por nós. E aí, ué, como que você sabe? Ele orou por mim às 4 horas da manhã. 4:10 ele deu a resposta que tinha orado por mim. Então ele ora. Eu falei, mas eu pus a resposta para você como eu ponho para todas as pessoas. Todo mundo que põe um pedido de oração, eu ponho, estou orando por você. No nosso grupo aqui da Vila Matilde, sempre os membros estão colocando, estou orando por você, estou orando por você. A gente não está colocando lá, estou orando por você só por falar. A gente está colocando porque já orou, né? Mas eu tomei um cuidado, sempre que alguém vem falar, eu paro naquela hora e oro pela pessoa. Sabe por quê? Muitas vezes a gente pode estar ocupado com a mente de várias coisas e não apresentar a necessidade como ela tem urgência de apresentar. Mas também, várias vezes, Deus me colocou para levantar e mandar eu orar de uma forma muito específica. E uma dessas situações foi com o nosso missionário Joed, que estava em Guiné-Bissau, lá na África. E aí, então, Deus me disse, eu quero que você se levante e ore pelo Joed. E eu disse, ok. Aí eu orei. Ele disse, pela Ida. E eu orei. E depois ele disse, pelos filhos. E eu orei. Joed veio 3 meses depois. E nós fomos comer uma pizza e eu disse, Joed, Deus tem me levantado para orar de uma forma clara, mas aconteceu isso no dia tal, a tal horas aqui no Brasil, e Deus me fez orar por você, pela esposa e pela Ida. O que aconteceu com o seu filho? Ele disse naquele momento, e eles começaram a chorar. Deus levantou um clamor de mais de 100 pessoas no Brasil, orando nominalmente por nós, porque havíamos acabado de entregar o nosso filho a Deus, porque a medicina não podia fazer nada mais. Meu filho estava morrendo. E nós ficamos segurando na mão dele, eu de um lado, a Ida do outro, e nós adormecemos segurando na mão dele. E aí, de manhã, de repente, ele levanta, solta as nossas mãos, nós levamos um susto. Vamos brincar lá fora que tá bom, tem sol já. E a doença não se manifestou nunca mais. Então, Deus é um Deus que faz milagres. E é por isso que o nosso rebanho precisa entender isso como Deus é o mesmo ontem e hoje, sempre. Veja o que o salmista vai dizer que viveu esse relacionamento com intensidade com Deus. Isso está no Salmo 77, nos versículos de 15 até o versículo 20. Abra aí a Bíblia e leia para mim. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o trovão, e os teus relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão.
Aqui está o salmista falando sobre como Deus protegeu o povo desde a saída do Egito até ser fincado na terra prometida às suas raízes. Como é maravilhoso perceber que Deus levantou uma pessoa, trouxe essa pessoa de volta para o Egito e fez dele o líder que ele se tornou. Nós temos que entender de uma maneira muito grande que Deus está colocando, como o próprio apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se o seu pastor está seguindo o Supremo Pastor, ouça a sua palavra e veja o que está acontecendo. No início do meu ministério, um jovem apontou o dedo para mim e disse: o senhor está errado. Na porta da igreja. Os diáconos ouviram aquilo, me chamaram para dentro. Ele precisa ser excluído agora, pastor. Eu falei: primeiro, ninguém exclui ninguém. Quem decide isso é uma assembleia da igreja. Mas vocês não acham que ele deve estar com um problema muito sério? Né? E que a gente precisa primeiro saber qual é o problema sério que ele está tendo? E aí chamei esse jovem para conversar. Ele tinha recebido a notícia que ele tinha engravidado uma outra menina da igreja. E ele sentiu dor pela menina e então disse que eu estava errado. A situação estava sendo escondida até que, num determinado momento, eu chamei, que era uma filha de um diácono, eu chamei o diácono e disse: querido, sua filha está grávida. Que isso, pastor? Ela está tendo muitas cólicas. E o senhor deveria ter dó dela. E eu falei: essas cólicas têm nome, gravidez. E daqui 9 meses vai parar. O senhor foi com ela no médico? Sim, eu levo ela toda semana no médico. Ela está tendo dores horríveis. E o senhor já entrou na sala? Nunca. Então entra. E aí ele entrou com ela na sala. E aí, doutor, por que minha filha está tendo tantas dores assim? Porque ela está grávida e o corpo dela está se ajustando ao bebê que está chegando. A minha filha está grávida? Filha, por que você não me falou antes? Até ferro quente a gente passou na sua barriga para ver se passava essas dores na sua barriga. Todo o tratamento que a gente estava dando poderia ter afetado o seu bebê. E aí, então, depois ele voltou a mim e disse: pastor, realmente minha filha está grávida. Então eu tenho que deixar o corpo diaconal. Eu falei: por que o irmão tem que deixar o corpo diaconal? Porque minha filha está grávida. O senhor disse para ela se engravidar? É lógico que não, pastor. O senhor concorda que os jovens tenham sexo antes do casamento? Lógico que não. Então, por que o senhor deve deixar o corpo diaconal? E aí, passado umas 3, 4 semanas, quando o assunto se tornou de domínio público, um outro diácono muito experiente veio até mim e disse: ele precisa deixar o corpo diaconal. Eu disse: querido, a filha dele tem 30 anos. Não está mais debaixo da sujeição do pai. Se está dentro da casa, está debaixo da sujeição do pai. Então ele deve ser desligado do corpo diaconal. Querido irmão, desculpa. O senhor tem uma filha de 47 anos, certo?
E ela agora está morando com outro homem não casado e tem um filho com esse outro homem. Eu estou saindo do corpo diaconal e estou saindo da igreja. Eu falei, eu não estou falando para o irmão que o irmão deve sair da igreja e deve sair do corpo diaconal. Eu estou dizendo que todos nós temos situações dentro de casa que são complicadas e que elas precisam ser trabalhadas. É assim que Deus trabalha com todos nós. Ele tem nos dado líderes e tem nos mostrado como devemos viver e como devemos agir como igreja. Por isso, tenha em mente que você precisa estar honrando aqueles que Deus colocou sobre sua vida espiritualmente. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse, Júnior, e ela foi chegando mais próximo, Júnior, e eu estava na igreja. E aí ela tocou no meu ombro, ô Júnior, você não está me ouvindo? Está surdo, cara? Eu virei para ele, pastor Salovi Bernardo Júnior. O que você deseja, meu irmão? Por que tanta formalidade? É porque aqui eu sou o seu pastor. E aqui eu sou tratado como pastor. Se você estiver jogando bola comigo na quadra, não precisa me chamar de pastor. Passa a bola, Júnior, eu vou passar a bola. Mas aqui na igreja eu sou o seu pastor. E você tem que saber que aqui, como em outros lugares que você precisar de mim, eu vou como seu pastor. E você precisa acatar esta orientação. Senão você não terá a ajuda de um pastor na sua vida. A vara e o cajado, Deus coloca como ferramenta na mão do pastor. E ele vai dizer no Salmo 23 a ação do cuidado dele sobre nossas vidas e a ação de todos os pastores que também tem que acontecer. E ele diz, no Salmo 23, começando no verso 1, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. As duas ferramentas que Deus coloca na mão do pastor, que é a vara e o cajado, é para proteger o seu rebanho e para dar a direção. Não é para pegar como se fosse um pau e sair batendo no rebanho. Não é isso. O rebanho não precisa ser batido. O pastor, quando está querendo que a ovelha mantenha o passo, ele dá só um toquinho nela e ela já entra no grupo e vai andando. Porque elas já por si só já andam uma atrás da outra, seguindo os passos da outra que está na frente. Mas Jesus, numa festa, ele vai viver uma situação complicada, aonde ele vai dar nome aos bois, como a gente diz agora, de verdade. Veja agora João, capítulo 10, versículo 22 a 26. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem.
As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Muito bem. Por que que Jesus afirma de uma maneira muito clara que eles não são ovelhas de Jesus? Olha a intenção deles no versículo 31. E novamente os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Jesus, mais uma vez, diante desta oportunidade, ele vai se apresentar e ele diz a partir do versículo 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que mas deu, para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Quando Jesus fecha a conclusão desta apresentação, a despeito deles continuarem tentando apedrejar Jesus, o que acontece? No versículo 42, que finaliza o capítulo 10, e ali muitos creram em Jesus. Por isso, queridos irmãos, eu não sei em que ambiente que você está compartilhando a palavra de Deus. A sua função e a sua missão é compartilhar. Por isso a gente tem feito um apelo para você, há tantas vezes aqui já na internet, não porque a gente quer ver crescer. Certa vez, perguntei ao pastor qual foi o maior número de pessoas que participaram da aula. E ele disse 380. Ele está consultando os apontamentos. Eu fiquei surpreso, porque meu pai perguntou quantas pessoas estão ouvindo. Eu falei, umas 100 pessoas, né? Já é uma classe gigantesca. Mas aí ele disse que a maior marca foi acima de 300. Mas eu queria te dizer uma coisa. A nossa preocupação é que você dê a oportunidade ao seu amigo, ao seu familiar, de ouvir o recado de Deus para a vida dele. Se você segue Jesus, você segue o melhor pastor que existe no mundo. E o nosso desejo é que você verdadeiramente possa seguir a Cristo na sua vida. Você, além de ganhar a vida eterna, terá a vida abundante. Você conhecerá um Deus que lhe trata como a menina dos seus olhos. Esta é a bênção de Deus para você. Eu espero que agora você tome uma decisão. Clique e compartilhe. Ele acabou de colocar aqui para mim 394 pessoas participaram da aula. Isso é uma grande bênção. Eu fico feliz porque muitas pessoas que eu não conheço têm a possibilidade de ouvir o recado de Deus e passar à frente. Passe. Quando eu estava pastoreando a Igreja Batista em Sumaré, nós éramos 180 pessoas, e nós descobrimos que a nossa mensagem estava chegando a 1.800 pessoas. E a gente não tinha nada disso que hoje a gente tem à disposição. Por isso, compartilhe. Nada é mais precioso do que a mensagem de Jesus a ser anunciada. Eu espero que você tenha entendido quem é Jesus e por que ele é o bom pastor. Não siga nada mais a não ser Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor Salovi. E, conforme aí a solicitação, não deixe de fazer parte do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e segue a gente nas outras redes também, ali no Instagram e no Facebook. Deus abençoe a sua vida. A gente espera você daqui a pouquinho para a nossa celebração, nosso culto da manhã. Um grande abraço, que Deus abençoe.
Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Deus abençoe.